Fala galerinha do Guia do Paz, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael e eu fiz essa introdução bem youtuber para dizer o seguinte: o Guia do Paz agora tem um canal no YouTube. Não vão ser todos os vídeos com essa introdução meio histérica de youtuber, não era só para dizer que a gente tá no YouTube. E vai parecer meio redundante se você tá vendo a gente pelo YouTube, mas se você tá no IGTV, é para dizer isso. Temos um canal no YouTube agora. Por que a gente tá criando esse canal? Porque no YouTube não há limite de tempo do vídeo. E além disso, a gente pode também criar playlists com maior facilidade. Vamos continuar, porém, postando vários conteúdos aqui no IGTV. Inclusive, esse vídeo, ele vai ir até uma certa parte, se ele der 10 minutos, você vai poder ver até o 10º minuto no IGTV. E aí, no YouTube vai estar o resto. A gente vai continuar publicando nos dois, então, na dúvida, segue a gente no YouTube. No caso, se inscreva, né? Eu tenho que ser um youtuber melhor. E fica com a gente aqui seguindo no Instagram. Vamos postar muitos vídeos durante a paralisação. A gente sabe que vocês estão meio perdidos em relação à escola, assim como a gente está em relação à universidade, né? De repente, não sei como que está a escola de cada um de vocês, mas não tem o conteúdo digital, então foi suspenso. Então, para vocês não ficarem parados durante esse período, né? Quarentena não é férias, já diria o sábio, vocês vão ter aí conteúdos aqui com a gente. E qual é o conteúdo de hoje? Hoje começam as correções das provas de 2019. Como é que vai funcionar? Tá aqui, ó. Biologia, PAS 3, 2019. Esse é o vídeo de hoje. Depois a gente vai lançar do PAS 2, de 2019, Biologia, e depois Biologia do PAS 1. Aí a gente muda a matéria, vamos supor, vai depender do que vocês quiserem, do que vocês pedirem. A gente começa Geografia, aí faz PAS 3, PAS 2, PAS 1, e vai fazendo isso até ter corrigido todas essas 3 provas. Para esse projeto dar certo, e eu realmente espero que ele dê, né, porque eu estou aqui aprendendo a fazer outros slides que eu não aprendi em fazendo trabalho de ensino médio, eu estou aprendendo agora fazendo slide, né? É o seguinte... me perdi, desculpa. Voltando. Para dar certo, eu preciso que vocês ajudem a gente dizendo: faz o vídeo mais dessa forma ou dessa forma, eu prefiro a explicação desse ou de tal jeito. Fala um pouco mais sobre isso. E também preciso que vocês divulguem a gente. Então manda nos grupos de WhatsApp dizendo: os meninos do Guia do Paz são uns meninos legais demais que estão fazendo muito vídeo da hora aí, para você não ficar parado. Divulga aí que, tendo esse retorno, fica até melhor pra gente fazer, claro. Vamos começar então, ó, galera. Biologia, no PAS 3, a gente sabe que é uma prova em que o principal conteúdo é a genética. Nessa prova aqui de 2019, na verdade, não foi o principal conteúdo. Foi o único conteúdo. Só caiu genética. Vamos ver? Tá aqui o primeiro bloco de questões. Vou aumentar aqui o texto para vocês. Uma dica. Antes de você ler o texto mesmo, lê aqui, ó. Quem é o autor? Vinícius de Moraes. E qual é o título? Química Orgânica. Por que fazer isso? Porque você vai conseguir direcionar a sua leitura. Você já vai entender o contexto no qual você está e aí fica mais fácil. Você não vai perder tempo lendo um texto e depois perguntando sobre o que ele era mesmo. E tempo é muito importante na prova, vocês sabem disso. Se quiser pausar aí para ler o texto, beleza. Não acho que seja tão importante para responder essas questões agora. Vamos logo para os itens. 16. A estatura do indivíduo é determinada por apenas um gene localizado no cromossomo X, herdado do pai. A gente já viu, você bate o olho e você já vê que esse item ele é mais erradinho, não é? Porque quem é alto, como eu, já ouviu milhares de vezes na vida a pergunta: nossa, seus pais são tão altos como você? Então a gente percebe que a altura ela é uma herança genética que não depende só do pai, mas depende também da mãe. Seus pais, então, seu pai e sua mãe. Mas o item não está errado só por isso, ele tem mais um erro, que é o seguinte: está falando aqui no cromossomo X herdado do pai. Vamos lembrar de uma coisa, galera. O homem ele tem os cromossomos sexuais XY e a mulher XX. Quando a gente vai ter a separação, ela é independente, e aí a gente tem que a mulher só vai poder doar X. Olha só, ela só tem X, ela só pode doar X. O homem, por sua vez, ele tem X e Y, então ele pode doar X ou doar Y na formação do gameto para formar o zigoto, que vai formar você, bonitinho. Então, se o homem doar X, vai ser uma mulher. Se ele doa Y, vai formar um homem. Qual é a conclusão? Quando é homem, é XY, né? O X veio da mulher, veio da mãe, e o Y veio de um homem, só pode vir de um homem, veio do pai. Como é que ia funcionar no cromossomo X herdado do pai se for um homem que não tem cromossomo X herdado do pai? O item não faz sentido nenhum, tá? Portanto, errado, mais errado do que aglomeração em momento de coronavírus. Vamos agora para o 17.
Fatores ambientais, como a alimentação, contribuem para o fenótipo estatura do indivíduo. Vamos colocar aqui, ó. Vocês já devem ter visto isso. Fenótipo é igual ao genótipo mais o meio. O que é o fenótipo? É a característica visível, nesse caso está se referindo a apenas uma característica, mas pode se referir a várias, como a gente vai mostrar no próximo item. Fenótipo igual genótipo mais meio. O que quer dizer esse meio? É o contexto no qual o indivíduo está, os fatores ambientais, inclusive a alimentação dele. Vamos parar para pensar, galera. Se você é bem nutrido, você pode crescer mais do que se você é mal nutrido. Então, aqui o item falou, fatores ambientais como alimentação contribuem para o fenótipo estatura do indivíduo, ele está certinho. Você se alimentar bem vai contribuir para o fenótipo estatura. Beleza. Item 18. Fatores... Desculpa aqui em cima, desculpa. Vários genes atuam na determinação do fenótipo. Coloquei ali de novo. Fenótipo igual genótipo mais meio. Note que aqui dizia fenótipo estatura, e aqui o sentido do fenótipo é, na verdade, um conjunto de características visíveis, características observáveis. Então, antes falava só da sua altura, fenótipo altura, e aqui falando do fenótipo como você, um conjunto. Então, não só a sua altura, como também seu tom de pele, a cor dos seus olhos e tudo isso. Então, nesse caso aqui, do 17, o fenótipo estatura se relacionava a apenas os genes ali da estatura. E nesse caso aqui, o fenótipo com um geral, ele vai se relacionar a vários genes, a sua composição gênica, que aqui é a tudo, tudo que vai estar resultando em coisas visíveis. Então, são vários genes. Vários genes atuam na determinação do fenótipo? Sim, certinho. O item aí concede certo. 19. Do ponto de vista gênico, a estatura dos pais não influencia a estatura final dos filhos. Galera, a gente já entendeu que a altura é uma herança genética, e eu já falei para vocês daquela analogia aí com a pergunta que a gente tanto escuta, né, sobre a altura dos seus pais, e a gente percebeu então que ela influencia a nossa. Como que se dá essa influência? É o seguinte, a altura máxima que o indivíduo pode alcançar ela é determinada pelos genes. Seus pais têm uma estatura que é determinada geneticamente, e quando você for formado, eles vão passar os genes para vocês, de acordo ali com a primeira lei de Mendel e com a segunda lei de Mendel, que vocês já viram, estão vendo nesse ano agora, no comecinho. Eu pelo menos tinha visto no comecinho do ano, não sei como é para vocês. Então, passou os genes. Então, os genes determinam o estatuto dos seus pais e os genes vão ser repassados para você. Então, de certa forma, há uma relação entre a estatura do seu pai e a sua, né? Tem aquela relação qual gene foi passado, mas há uma relação. Então, a estatura dos pais, ela influencia a estatura dos filhos. E aqui está dizendo que não influencia. E esse termo aqui, estatura final, é por quê? Porque os genes dos seus pais, eles vão determinar o máximo que você pode alcançar. Se você for mal nutrido, você não vai alcançar esse máximo. Porém, se você tiver uma boa alimentação, praticar esportes, tudo mais, você vai conseguir alcançar esse máximo, beleza? O item falou que não influencia, então tá errado. A estatura dos pais influencia sim a estatura final dos filhos. Item erradão. Beleza. Por fim, aqui nesse bloco de questões, o item 23. Tentem não rir, eu tive dificuldade quando eu estava lendo ele pela primeira vez no dia da prova, porque eu olho para ele e tipo, pô, ganhei questão de graça, valeu, Sebrasp. E olha só, a existência de mulheres bonitas e mulheres feias, e mulheres extrovertidas e mulheres suaves, decorre da diferença nos genes dos indivíduos da espécie humana. Ou seja, categorias como bonito e feio, extrovertido e suave, podem ser completamente explicadas com base na genética. Não, galera, não. Please, no. Mulheres bonitas e mulheres feias. Bonitas, feias. Não é um gene que determina isso. Ser bonito ou ser feio é uma consideração feita pela sociedade. É a expectativa da sociedade, entende? São padrões que a sociedade cria. Não tem o gene dizendo bonito e o gene dizendo feio. Até porque, de acordo com a sociedade, com a cultura em que você está, os padrões de beleza eles são diferentes. Então, o gene vai mudar? Não. O código genético é universal. Perceberam, galera? Essas coisas aqui, bonitas e feias, elas são além do gene. Elas são relacionadas aí à sociedade. E tem outra coisa que vai te ajudar a identificar os itens como errado, que é nesse caso aqui, ó, o completamente, podem ser completamente explicados com base na genética. Quando você tem completamente, exclusivamente, unicamente e todas essas coisas que dão uma restrição, isso tende a deixar o item errado. Que foi o caso desse aqui, o 23, a gente viu, tá errado. Não é uma regra, sempre que tiver vai estar errado. Muitas vezes pode estar certo. Mas na maioria dos itens que aparecem, isso são coisas que tendem a deixar o item errado. Beleza? Vocês vão percebendo aí quando vocês pegarem
provas para refazer, vocês vão notar várias dessas coisas. Terminamos então esse primeiro bloco de questões, vamos fazer agora o próximo. Tá aqui o texto, as questões relacionadas a ele. Lembrando então que eu tinha falado, a primeira coisa que vocês fazem é ler o título, ler a fonte. Aqui, Agência FAPESP. É uma agência de pesquisa, já dá um indício pra gente que vai ser um texto sobre ciência, falando de alguma pesquisa, muito provavelmente. Vamos ver se a gente está direcionado certinho. Na tentativa de minimizar as dificuldades geradas pela seca e retratadas na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, tem-se tentado desenvolver plantas que suportem melhor a seca, de modo a permitir o desenvolvimento da agricultura nessas regiões e suprir a escassez de alimentos. A falta de disponibilidade da água durante o desenvolvimento da cana-de-açúcar, por exemplo, é um dos tipos de estresse ambiental que causa maiores efeitos negativos nessa planta. A fim de torná-la mais resistente, pesquisadores de diferentes instituições do Brasil buscam desenvolver variedades de cana mais bem adaptadas às condições de seca. Ok, esse primeiro parágrafo aqui, o que ele está falando? De pesquisadores querendo um jeito aí de tornar a cana mais adaptada à seca para suprir a escassez de alimento e permitir o desenvolvimento da agricultura em regiões de seca. Foi isso que ele disse para a gente. Vamos para o segundo parágrafo. Um grupo de pesquisadores identificou um conjunto de 5 genes que, se permanentemente ativados, podem tornar a cana mais tolerante à seca. Esses 5 genes são ativados pela cana quando a planta se encontra em condição de estresse hídrico, a fim de protegê-la da situação de seca. A ideia é fazer modificações genéticas na planta para tornar esses genes permanentemente ativados, o que levaria a cana-de-açúcar a suportar longos períodos sem irrigação e estimularia o seu crescimento rápido. O que ele está dizendo aqui então? A cana, ela tem alguns genes que, quando a cana está submetida à seca, quando ela está sem água, esses genes são ativados. E o objetivo dos pesquisadores é fazer com que esses genes sejam ativados sempre, estejam sempre ativados, de modo permanentemente ativados, de modo que a planta suporte longos períodos sem irrigação e vai estimular que ela cresça mais rápido. É isso. Vamos para os itens. 39. Nos organismos transgênicos, um segmento de DNA exógeno é inserido em seu genoma. É isso mesmo, galera. O organismo transgênico, vocês têm que lembrar, é um tipo de organismo geneticamente modificado, né? Geneticamente modificado significa o quê? Mexeu no gene. E se você tiver mexido no gene, no sentido de colocar ali no genoma do indivíduo uns genes de outras espécies, você vai ter um transgênico. Transgênico, então, são um tipo de organismos geneticamente modificados que tem genes de outras espécies. Foi aqui o que o item falou. Nos organismos transgênicos, um segmento de DNA, o código os genes, eles são fragmentos de DNA, certo? Que expressam informação de DNA exógeno é inserido em seu genoma, seu conjunto de material genético, né? Exato. Certo. Ok. 40. No caso da cana-de-açúcar transgênica mencionada no texto, a expressão de genes que confere resistência à seca deveria ser suprimida para que se atingisse o objetivo dos pesquisadores. Não é nenhum item tanto de biologia, né? É relacionado, mas interpretação do texto a gente já sabe que não. Falou aqui a todo momento que quer manter esses genes permanente ativados. Aqui falou que eles têm que ser suprimidos, que a expressão deles tem que ser suprimida. Não, errado. 41. Plantas nativas do cerrado possuem naturalmente genes que permitem sua adaptação a climas secos. Pessoal, essa questão é uma que eu particularmente discordo do gabarito, que oficialmente foi dado como certo. Porém, vamos considerar aqui o que ele está falando. Muita gente entrou com recurso nela, porque vamos lembrar de uma coisa, né? Ela está falando plantas nativas do cerrado possuem naturalmente, aí esse naturalmente bota uma dúvida na gente, mas beleza, se você considerar que elas evoluíram para isso, então de certa forma sim, naturalmente elas vão possuir genes, beleza, que permitem sua adaptação a climas secos. O cerrado ele não é um clima seco, ele é um clima sazonal tropical, entende? Isso é uma confusão, não é tanto da área de biologia, eu acho que o recurso que tinha feito foi um professor de geografia, se eu não me engano. Teve essa confusão, as pessoas podem pensar que aqui é um clima seco, de fato há períodos secos, mas a planta estaria naturalmente, né, pela evolução, adaptada a isso. Eles colocaram como certo. A minha ressalva é, no caso aqui, a expressão climas secos, né? Foi um sentido mais para a geografia que houve um probleminha nessa questão, mas não se importem muito com isso. Às vezes eu ficava com muito medo de acontecer tanta coisa assim na minha prova, sabe? Chegar na minha vez e ter tanta questão ambígua e tal. Pô, pode acontecer, beleza, mas não se importe com isso. Se você estiver preparado, essas questões elas vão ser minoria e elas não vão te prejudicar tanto. Eu errei ela, mas acabou que eu não fui tão prejudicado por conta disso. Ok. 42.
O principal objetivo do melhoramento genético é evitar a extinção de determinadas plantas por meio da modificação de seus genes. Vamos lá, galera. Falou que o principal objetivo. Isso dá um direcionamento muito marcante, né? Principal objetivo do melhoramento genético é evitar a extinção de determinadas plantas. Eu acho que não. O texto aqui mesmo falava que o objetivo é a alimentação, a escassez de alimentos, né? Então, suprir a escassez de alimentos e estimular o crescimento rápido, longos períodos sem irrigação. O objetivo, então, não é, aqui, esse texto é um exemplo, mas raramente vai ser de evitar a extinção de determinadas plantas. Ele está muito voltado à agricultura, produzir mais, produzir de forma mais barata, tudo isso. Então, o item está errado. Agora, reparem uma coisa. Ele tinha falado principal. Se esse item fosse escrito assim, um dos objetivos do melhoramento genético é evitar a extinção de determinadas plantas por meio da modificação de seus genes, ele estaria certo. É um dos objetivos. Porém, não é o principal. O item trouxe como principal e por isso ele está errado. 43. Os organismos transgênicos são constituídos por células da planta hospedeira e da planta doadora. Já veio aqui errado de uma vez para vocês, foi mal. Não, vamos lembrar por quê. Quando você tem um transgênico, você colocou o gene da planta doadora na planta hospedeira, e não é nem esse termo que se usa, né? É um material genético exógeno inserido no organismo, igual eu estava falando aqui no item 39, que está certo. Você não coloca a célula da planta, você coloca o gene, entendeu? Por isso que esse item está errado, falou que é por células da planta hospedeira e da planta doadora, sendo que se refere não a célula, a gene, beleza? Bora pro próximo bloco de questões. Tá aqui, é uma parte meio longa, ó, eu tive até que dar uma separada para vocês, mas vamos ler com calma que a gente entende tudinho. O primeiro texto, ó. A osteogênese imperfeita se caracteriza por fragilidade óssea com risco de fraturas múltiplas. A principal causa são mutações em heterozigose nos genes colia 1 ou colia 2. O heredograma seguinte representa uma família que tem indivíduos afetados por osteogênese imperfeita com mutação em um dos alelos do gene colia 1. No heredograma, a seta indica um indivíduo afetado pela doença. Aqui a seta, os indivíduos pretos são afetados e eles colocaram essa seta para destacar esse indivíduo afetado pela doença. O que a gente pegou desse texto? É uma mutação, principal causa, heterozigose no gene colia 1 ou colia 2. Heterozigose significa que a gente tem os cromossomos, eles são homólogos, né? E aí um tem um gene e o outro tem o outro par, né? Tipo, são os genes alelos. Em um você tem um tipo de gene alelo, no outro você tem outro. É basicamente isso. Então você é azão-azinho quando você está em heterozigose. Se você é azão-azão ou azinho-azinho, por exemplo, você vai estar em homozigose. Homo porque são os mesmos, hétero porque são diferentes. E então essa heterozigose está relacionada aqui, ó, ao seguinte que a questão falou. Com mutação em um dos alelos. É só um dos alelos que tem a mutação. O outro ele é normal, por isso a heterozigose. Continuando, aí o texto vem e fala isso. Considere que os afetados apresentam uma mutação no gene colia 1 que leva à troca de um aminoácido. A seguir, é mostrado um trecho de 3 códons do RNA mensageiro do gene colia 1 e os aminoácidos correspondentes. A mutação altera o primeiro G do terceiro códon, trocando o G por um A. Passei aqui para o lado, dei uma aumentada nesse código, se você tiver no celular não conseguir ver muito bem. Essa questão aqui a gente vai ter que lembrar lá da tradução. Ok, a gente tem o DNA, ele vai ser transcrito em um RNA, o RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele tem que ser lido. E aí a informação que ele carrega, essa mensagem que ele carrega, ao ser lida, vai ser traduzida. É uma informação que será traduzida em uma proteína. É esse o processo da tradução. E como é que funciona essa leitura? Ela se dá através de um código. Vocês lembram disso? Vocês viram isso? Eu não sei, né? E esse código é o código genético. Ele é universal, pelo fato de valer para todos os indivíduos existentes, todos os seres vivos têm esse código genético, mas ele também é considerado degenerado, pelo seguinte fato. Você tem vários códons, que são essa sequência de 3 bases nitrogenadas, que podem indicar o mesmo aminoácido, por isso ele é degenerado. Olha aqui, 4 códons indicando a serina, entendeu? Por isso ele é degenerado. Como se dá a leitura? Tem um códon de iniciação, e aí depois valendo de 3 em 3. Então, leu esses 3 aqui, que é um códon, né? Leu citosina, citosina, citosina. Esse códon, ele se relaciona à prolina. E aí, vai lá e busca
esse aminoácido, a prolina, e coloca na sequência dessa cadeia polipeptídica que está se formando até formar a proteína. A proteína é um amontoado de vários aminoácidos ordenados por esse código aqui. Então, ó, leu isso e trouxe a prolina. Leu o próximo códon, o GG, vai trazer o triptofano. E aí, o próximo e vai trazer a glicina. Só que teve uma mutação e ela alterou o primeiro G do terceiro códon, ou seja, esse códon aqui é o terceiro, alterou o primeiro G, esse G aqui, e trocou ele por um A. E aí não vai estar mais lendo e trazendo uma glicina. Vai trazer outra coisa. O GGU se refere à glicina, só que virou AGU. Trocou o primeiro G por um A. E é exatamente isso que a questão está perguntando aqui. Ó. Teve essa mutação, indica a troca de aminoácidos decorrentes dela. A gente tinha originalmente uma glicina, certo? Então a resposta tem que começar com glicina. Já corta o A e o B. Tem que ser C ou D. E vamos ver. Glicina, GU, o primeiro G virou um A, AGU. Como que a gente faz a leitura aqui dessa tabela do código genético? Primeira base do AGU é o A. Tá aqui o A. E aí a segunda base é o G. Aqui o G, ó. AG. E o último é o U. AGU. Encontramos ele aqui. E aí ele codifica a serina, o aminoácido serina. Então a resposta tem que ser que trocou a glicina por serina, é a resposta D. Entendeu, pessoal? É bem simples e é muito bonito de ver isso. Eu considero particularmente um jeito muito inteligente aí da natureza de passar informações. Vamos aqui, questão 110, é uma do tipo B. Vamos ler o que ela está falando. Indique em valores percentuais o risco de um indivíduo indicado pela seta no heredograma transmitir a mutação para um filho ou para uma filha. Após efetuar o cálculo solicitado, despreze para a marcação no caderno de respostas a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Vocês viram que eu frisei bastante o fato aqui de ser heterozigose, não é? Se é heterozigose e ele é afetado, ele é azão, azinho. Vamos supor aqui, né, que o azão é o gene mutado e o azinho é o gene normal. Está perguntando qual é a chance dele passar essa mutação, então passar esse gene mutado, para um filho ou para uma filha. Ele colocou junto, por quê? Porque não é uma mutação que dependa do sexo. Ela não é influenciada, não é restrita, não é nem ligada ao sexo. Sabe? Ela está no cromossomo homólogo e nada vai estar relacionado a isso. A chance de passar para um filho ou para uma filha é a mesma. Vamos continuar então. Lembrando da primeira lei de Mendel, pessoal, é da segregação independente dos fatores, né? O Mendel não sabia, mas os genes são os fatores mendelianos. E como se dá? Ele tem azão, azinho, certo? E aí, pô, vai separar. O filho ou a filha vai ter 50% de chance de receber o azão ou 50% de chance de receber o azinho. Por causa da segregação independente, ó, 50-50. Então a resposta é 50%. Como a resposta é 50%, a gente escreve ela como 050 para colocar no caderno de respostas, né? Centena, 0, dezena, 5, unidade 0, 050, isso que você tem que colocar no caderno de respostas, e é esse o gabarito. Chegamos então à última questão de biologia no PAIS 3 2019, 117. Temos aqui esse gráficozinho, né? E está dizendo: o cruzamento de dois indivíduos duplo heterozigotos, azão-azinho, bezão-bezinho, para genes que alteram a coloração de pétalas, resultou na distribuição fenotípica mostrada no gráfico precedente. Considerando-se azinho e bezinho os alelos recessivos e azão e bezão os alelos dominantes, assinale a opção que corresponde ao genótipo dos indivíduos representados pela barra achurada. A achurada é essa aqui, ó. Beleza? É uma questão, galera, de herança quantitativa. Como que se dá a herança quantitativa? A gente tem um gene e, nesse caso aqui, ó, são 4 genes alelos, né? Dois pares aqui. Quanto mais dominantes você tiver, ela vai ser uma herança que vai somando, por isso, quantitativa. Quanto mais dominantes você tiver, você vai estar caminhando para um fenótipo extremo. Os fenótipos extremos, eles são os homozigotos. Então, azinho, azinho, bezinho, bezinho, é um fenótipo extremo para o mínimo. Por exemplo, se fosse uma questão de altura, o azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele estaria, então, relacionado aí à altura mínima, por exemplo. E o azão, azão, bezão, bezão, a altura máxima. Essa questão aqui, ela é relacionada à cor das pétalas. Não disse se o preto ele é determinado por um
dominante ou por um recessivo. Porém, como a gente já entendeu que os fenótipos extremos são homozigotos e ele está pedindo o fenótipo extremo, que é o de pétalas brancas, a gente tem que ir em algum que seja azinho, azinho, bezinho, bezinho, ou azão, azão, bezão, bezão. Vamos procurar pelo azão, azão, bezão, bezão? Não tem. Ó, não pode ser o B, não pode ser o C, não pode ser o D. Mas o A pode, porque o A ele é um fenótipo extremo e a gente está em busca de algo que seja... Ele é um genótipo extremo, né? Então a gente está em busca dele. Aqui, o A, azinho, azinho, bezinho, bezinho, só o recessivo e acaba que vai ser uma planta completamente branca, só de pétalas brancas. E à medida que você adiciona aqui, ó, azão, azinho, azinho, bezão, bezão, vai ficando mais escuro as pétalas até o azão, azão, bezão, bezão ser o mais escuro. E note que eu falei que eles são extremos por causa disso, ó. Tá aqui no extremo e aqui o mais escuro no outro, ó. Foi escurecendo, o mais escuro no outro. E os fenótipos extremos, eles são os menos frequentes do cruzamento entre dois heterozigotos, ó. Eles são os menos frequentes. Só um pouquinho desse extremo e só um pouquinho desse. O resto, eles se concentram nos fenótipos médios. É isso que está dizendo aqui pra gente a herança quantitativa. Beleza. Sem mais delongas, identificamos aqui que a resposta é o azinho, azinho, bezinho, bezinho. A resposta é A. Eu tinha esquecido de passar esse slide para vocês. Tem mais um, ó. Nesse caso, quanto mais dominantes, mais escuros. Ok, pessoal. A gente terminou, então, a correção de Biologia do PAS 3 de 2019. Aí aqui, eu coloquei o gabarito pra gente. E aí é pra gente ter uma noção. 16 até aqui, ó, são 11 questões do tipo A, questão de certo e errado. 109 é uma questão do tipo C, assim como a 117. E a 110 é uma questão do tipo B, de marcar, né? Então, 11 tipo A, mais uma tipo B, mais duas tipo C. Aqui a gente tem, então, 11x em disputa. Aqui a gente tem 2x e aqui a gente tem 4x. Isso por quê? Porque a questão do tipo B, ela vale o dobro da tipo A, assim como a tipo C vale o dobro da tipo A também. Então, uma tipo B, ela vale 2x. Duas tipo C valem 4x. Quanto que foi o valor do parâmetro x no PAS de 3 de 2019? Foi igual a 0,73. A gente tinha 17x, vamos fazer a conta? 17 vezes o x vai ser 17 vezes 0,73, 12,41 pontos na prova de Biologia. Então, é uma parte muito considerável da sua prova, é importante, e vocês perceberam que não é difícil. Muitos dos conteúdos vocês já podem ter até visto, e outros foram bastante intuitivos. A prova foi bem levinha em Biologia, na minha opinião, ano passado. Se você não entendeu aqui esse cálculo do parâmetro x, o que é isso, a gente tem vídeo explicando. Então, corre lá para ver, entender o cálculo do score bruto. A explicação vai estar nesse vídeo, já tem no nosso IGTV, e eu vou fazer um agora no computador também, mostrando, além do score, o argumento. Beleza, pessoal? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre-se de divulgar a gente, mandar para os coleguinhas, mandar no WhatsApp da galera e deixar aí o comentário dizendo o que vocês acharam. Muito obrigado e até a próxima.